Olá, pessoal. Nós tivemos um probleminha técnico na nossa última reunião e, infelizmente, ela não foi gravada. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente não perder a sequência do nosso estudo. Então, nós tivemos o estudo do dia 9 de setembro. Nós não tivemos no dia 16 de setembro, porque foi o dia que nós fomos com as crianças para São Paulo, no Museu Catavento. Então, nós cancelamos o estudo do dia 16, mas o do dia 9 nós fizemos, e só que teve esse probleminha e nós não conseguimos gravar. Então, eu vou fazer um resumo aqui, eu acredito que eu consiga lembrar tudo que foi conversado, foi muito interessante, e eu vou, então, aqui compartilhar a minha tela com vocês, para poder, então, relembrar tudo o que foi falado aqui. Muito bom. Nós estamos falando das transmigrações progressivas, né? A gente a gente começou essa questão, a questão 189, que pergunta, assim, que Kardec pergunta para os espíritos desde o início de sua formação: o espírito goza da plenitude de suas faculdades? E é claro que não, porque para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, nós comentamos que na natureza não existe saltos, né? O progresso ele é feito de uma forma assim bastante lenta, e isso respeitando essa infância do espírito, né? É óbvio que um espírito que ele acabou de sair da sua fase ali, que ele acabou de entrar no reino nominal, né, que ele acabou de se transformar num ser humano, essa responsabilidade dele vai ser muito menor do que um espírito que já sabe muito bem a que veio, né? É como na infância, assim, uma criança que faz uma coisa errada, a responsabilidade dela é muito menor do que um adulto, né? Então, esse espírito, ele também vai evoluindo pouco a pouco. E qual é o estado da alma na sua primeira encarnação, né? Como será que é o homem na sua primeira encarnação como ser humano, né? Ele era um princípio inteligente que passou por vários estágios da natureza, e aí ele chega na sua primeira encarnação. É o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, a alma ensaia para a vida. Então, quantas e quantas encarnações esse ser humano vai precisar ter até ele chegar num estágio onde ele já tenha um certo domínio de si mesmo, né? Porque quanto mais inferior ele é em termos de evolução, mas ele está ligado à sua ancestralidade, né? Então, um ser humano que se inicia ali nessa etapa evolutiva, ele está muito mais ligado à animalidade do que à espiritualidade. E aqui é aquilo que nós já mostramos da outra vez, né? Que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? Então, imagina, assim, como um mundo primitivo, quando essa Terra foi formada, quanto que os espíritos superiores tiveram de trabalho para poder ajudar, então, a criação divina, né? Nós sabemos que só Deus é que consegue produzir o fluido cósmico universal, né? Que é a matéria-prima de tudo aquilo que existe em termos de matéria. Então, todo o nosso planeta, ele é uma transformação do fluido cósmico universal que Jesus, então, com as suas mãos misericordiosas,
trabalhou com a sua vontade potente, o seu pensamento absurdamente forte, né? Conseguiu então moldar o nosso planeta com tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor para a nossa evolução. Então, esse fluido cósmico, ele foi ganhando aqui, em termos de evolução, né? Demoramos aí muitos bilhões de anos para aparecer, então, os primeiros seres vivos. Então, veja, foram primeiro as rochas, as formas primitivas de vida, foram formas primitivas, unicelulares, né? Apenas uma célula, aproximadamente 2,5 bilhões de anos, né? E esse princípio muito pequeno, muito inferior, aí ele foi evoluindo, evoluindo, aí ele foi se transformando em seres pluricelulares, né? Como alguns protozoários, esses trilobitas, e a coisa foi evoluindo, apareceram os peixes, as plantas, os anfíbios, e assim foi, nós já conversamos sobre isso, até que aqui há alguns mil e tantos anos, né, mas existe algumas estimativas de mais ou menos 30 mil anos, a gente não sabe exatamente, né, há quantos mil anos aí apareceram os primeiros seres humanos, né, os humanoides, né, começou a ter os humanoides e eles foram evoluindo até que o Homo sapiens sapiens, ele dominou os outros e os outros acabaram sendo extintos, né? Nós não temos mais Neandertal, nós não temos mais Cro-Magnon, porque o Homo sapiens, ele conseguiu dominar o planeta e hoje nós todos somos Homo sapiens sapiens aqui no nosso planeta Terra. Então, olhe, mas que longo esse trajeto, né? Que longo esse caminho. Então, a vida que teve começo, isso nos fala Kardec no Livro dos Espíritos, não terá fim. Imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Então, nós sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai, existem muitos mundos como o nosso, que são de expiação e de prova, como existem muitos mundos primitivos, muitos mundos de regeneração, muitos mundos felizes, muitos mundos divinos, né? Para espíritos puros. Então, em cada momento da nossa evolução espiritual, nós podemos estar num local de acordo com o nosso patamar evolutivo, né? Então, se nós somos espíritos ainda muito inferiores, que estamos nesse mundo de expiação e de provas, certamente porque merecemos estar aqui, né? Nós não merecemos nem estar no mundo primitivo, mas também não nos cabe estar num mundo melhor do que esse, né? Se nós nos esforçarmos, nós temos a esperança de continuarmos na nossa evolução aqui neste planeta Terra, que está gradualmente passando para essa fase de regeneração, né? Infelizmente, assim, os espíritos, os irmãos que não conseguirem acompanhar o desenvolvimento do planeta Terra, que gradualmente está mudando de fase, nós sabemos que esses espíritos serão convidados aí para mundos de expiação e de prova, né? Porque eles não têm condição de avançar. E aí, do ponto de vista até energético, vibratório, eles não vão ter condição. Então, a bondade divina lhes dá uma nova chance,
um novo ano escolar, né? Onde eles vão ter que repetir algumas coisas até que eles consigam, enfim, acompanhar o desenvolvimento. Muitos acabam voltando para o seu planeta de origem, depois que cumprem aí, que aprendem aquilo que precisam aprender, mas muitos, como aqui na Terra, né, muitos acabam ficando nesse planeta para o qual foram enviados. Então, aqui, a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Então, ele compara a vida espiritual, que é infinita, a vida corporal, que é finita. Então, a gente tem uma infância como espírito, a gente tem uma adolescência, né? Eu acredito que no mundo de expiação e de provas a gente está meio que nessa pré-adolescência, adolescência, porque nós somos ainda muito rebeldes, né? Como os adolescentes são. E aí ele compara, então, que cada vida, né, desse espírito imortal é mais ou menos como um dia na nossa experiência terrestre aqui, né? Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Infelizmente, né, tem pessoas que entram na vida e saem meio que do mesmo tamanho. O espírito, ele não retrograda, quer dizer, aquilo que ele conquistou, mas às vezes ele não põe nenhuma coisa nova aí na sua bagagem espiritual depois de uma vida. E aí ele pergunta aqui na questão 91, as dos nossos selvagens são almas no estado da infância? E ele fala assim, da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E aí Kardec faz uma pergunta muito interessante, e foi nessa pergunta que nós, no último estudo, nos detivemos bastante conversando isso. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento. Paixões aqui são entendidas como sentimentos que vêm lá das profundezas, sabe? Então, quando a pessoa é apaixonada, ela tem muita raiva, ela tem muito ódio, ela tem muita vontade, ela tem, assim, os sentimentos, eles estão à flor da pele. Não necessariamente paixão de estar apaixonado, aquela paixão dos namorados, não é esse tipo de paixão que Kardec se refere. É paixão no sentido de sentimentos, assim, bastante ainda, como se fosse um vulcão, sabe? Você tem vontade de comer alguma coisa, você morre de vontade de comer aquilo. Você está feliz porque aconteceu alguma coisa, você sai pulando de alegria. Você tem raiva de alguém, você tem vontade de socar aquela pessoa. E nesse sentido, assim, essas paixões, assim, são coisas meio indomadas, né? E aí ele fala o seguinte, são sinais de desenvolvimento, mas não de perfeição. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, o que ele quis dizer assim? Bom, se você pegar um tigre, o tigre, ele vai para cima do antílope sem dó nem piedade, ele mata o antílope. Mas o tigre, ele faz isso por um instinto, ele não tem inteligência, ele não tem consciência